Oi. Oi. Alô, Bia. Então, cá estamos nós, 9 horas. Vocês sabem que nós somos conhecidos por entrar rapidamente em matéria e hoje vamos fazer isso também. Vão preparando as vossas questões, vão preparando Eu aquilo que achei que vocês. eles já iam trazer prontos. Eu também. Mas para quem ainda não trouxe, aproveite. Comece a pensar na questão que você quer colocar sobre o seu negócio, Negócios. sobre a sua atividade, sobre dúvidas que você tem em empreender e o que é isso, as coisas relacionadas com mente empreendedora, com resultados de empresário. É disso que nós vamos falar. E, Bia, eu acho que nós podemos fazer já pedir às pessoas uma série de coisas que são importantes. Vocês sabem que eu sou adepto de ter o copo d'água quando estamos a assistir a uma conferência, para não termos uma conferência, uma videoconferência, aquilo que vocês quiserem chamar, uma aula, para não termos que nos levantar e não perdermos nada. Papel, caneta, tome as suas notas e, entretanto, aquilo que nós lhe dizemos é que pode aproveitar também para dizer nas suas redes sociais que está nesta aula e depois fazer os comentários também que achar convenientes acerca daquilo que está a escutar. Bia, eu acho que podemos começar. Sim, a gente podemos entrar no assunto em pauta hoje, até Isso. porque hoje o conteúdo é altamente relevante, embora ele seja curtíssimo, né? Mas ele é muito relevante e, e a ideia é que a gente realmente possa aproveitar esse momento para esclarecer as suas dúvidas, aquilo que você vem fazendo no seu projeto que de repente está tendo alguma dificuldade, ou que você vem fazendo e está tendo retorno, e você quer complementar, quer pedir ajuda, a gente vai estar aberto para isso. Durante a minha fala, eu vou fazer como normalmente eu faço, eu não vou olhar o chat, o Fernando vai marcando aí as questões, e aí no final a gente volta às questões, além de responder, né, todas as demais que vocês forem colocando. Hoje nós vamos falar o que é. Olá, Lucilene, boa noite, seja bem-vinda. Chegou no momento de eu começar, Lucilene. Nós vamos falar o que é a mente empreendedora com resultados de empresário. Na verdade, esse é um termo que eu e o Fernando criamos, né? Inclusive, nem foi eu e o Fernando que criamos. A gente, durante uma imersão, alguém falou alguma coisa que se transformou nisso. Então, nós tivemos ajuda. Quando nós contávamos o que nós queríamos fazer, o que os psicólogos estavam, né, questionando, buscando a nós, que não só as questões de empresas, já que a nossa consultoria é empresa. Então, né, numa roda de psicólogos também empresários, nós acabamos tendo apoio aí para ver algumas coisas e aí surgiu essa terminologia. Sim, o que nós fazemos é ajudar as pessoas a perceber que a mente é empreendedora com resultados de empresário. Então, muitas pessoas às vezes podem se perguntar o que é isso, e mais do que se perguntar o que é isso, achar que isso é algo muito complexo. Quando nós, principalmente nós psicólogos, ouvimos a palavra empresário, meu Deus, eu vou ter que aprender sobre finanças. Eu não sou empresário, não sei nada de finanças, não sei nada sobre administração, não sei nada sobre contabilidade. E a mente empreendedora com resultados de empresário, ela vai mostrar para a gente que nós não podemos não saber nada, mas também não precisamos e nem devemos, num primeiro momento do nosso negócio, querer saber tudo sobre administração, sobre finanças, sobre contabilidade ou qualquer outra, né, outra disciplina que entra em pauta que não a psicologia. Eu vou partilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só abrir a apresentação. E quando eu e o Fernando, né, nós começamos a pensar em toda a maneira como nós iríamos transmitir aí a nossa experiência, como nós iríamos partilhar a nossa experiência, nós já dissemos antes, mas é sempre importante frisar, Psicólogos in Company partilha suas experiências, minhas e do Fernando, com psicólogos que querem, de alguma forma, empreender na psicologia,
mas empreender num negócio que seja sustentável, num negócio que ele consiga ter resultados a médio e longo prazo. E dentro desse negócio pode, inclusive, ter aí projetos para se trabalhar em empresas. Então, o que é a mente, né, empreendedora com resultados de empresário? Eu vou contar para vocês, eu vou responder para vocês, né, essa pergunta contando uma história. Uma história de alguém que decide trilhar um caminho, e quando ela vai trilhando esse caminho, é como se ela entrasse no caminho com um dia nublado, bem fechado, e conforme ela vai caminhando, esse dia vai abrindo, até que ela chega numa linda paisagem. E aí ela percebe que o tempo pode mudar, mas ela já trilhou o caminho, ela já sabe qual que é esse caminho, ela sabe que pode ter algum atalho ou outro. E por que eu estou falando tanto desse caminho? Porque eu acho que é importante você perceber qual é este caminho, que eu vou contar aqui ao longo dessa história, que não é longa. Então, opa, que eu estou clicando no lugar errado. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que o meu sócio orientou, eu já estava esquecendo. Vamos lá. A nossa personagem é a mente empreendedora. É cada um de nós, né, nesse momento que nós estamos pensando em trabalhar, né, com alguma coisa dentro da psicologia. Então, a mente empreendedora, ela, antes de começar esse caminho, ela tem algumas premissas que ela já sabe. É aquela que não faz absolutamente nada que vá contra o código de ética. Tá? E é aquela que sabe distinguir e separar a prática clínica da gestão do seu negócio. Então, um dos grandes medos, e chega a ser até um paradigma do psicólogo, é que ao eu começar a gerenciar a minha empresa, divulgar a minha empresa, vender algum tipo de produto ou de serviço, eu posso estar infringindo o código de ética. Não. Quando ela começa esse caminho, ela sabe que isso para ela são premissas que não tem como discutir, não tem como abrir mão. Tem que ser realmente cumprido o código de ética. E a prática clínica, ou seja, uma das atividades da psicologia, que é o consultório, ele não vai ser mexido em nenhum momento porque ela está gestionando o negócio dela. E aí, quando ela começa a se caminhar, né, ela começa esse caminho, a mente empreendedora, ela sabe que quando ela pensa em gestão de negócios, né, aquela que quando pensa em gestão de negócios, ela sabe que para ter um número mínimo de pacientes no consultório pode levar até 6 meses. E aí ela pensa, caramba, 6 meses tendo que pagar contas, tendo que fazer algumas coisas, mais sublocação, ou até mesmo alocação de algum espaço, né, que eu tenha feito, isso pode ser ruim financeiramente. E aí, justamente por esse tempo, ela entra nesse caminhar e ela descobre que ela precisa empreender. E é assim que normalmente ela começa o trabalho dela, empreendendo. Ao empreender, ela aprende que tem, que pode e que precisa ter mais de uma atividade na psicologia, para que as rendas dela possam vir de diversos lugares. Isso no Marketing para Psicólogos, quem é aluno do Bruno Rodrigues ou quem segue ele nos conteúdos gratuitos, a gente aprende com ele. E ao fazer isso, ela percebe uma outra coisa que é muito importante, que ela não quer e ela não pode perder tempo e dinheiro. Dinheiro ela já sabe que ela não pode, até porque ela não tem. Mas ela também tem a concepção de que ela não pode perder tempo. E conforme ela começa a caminhar, ela tem esse insight, ela fala, uau, o resultado de eu pensar, né, que eu tenho, eu posso e eu preciso ter mais de uma atividade na psicologia, que eu não posso perder tempo e nem dinheiro, vou agir, vou tomar minha atitude. E aí, qual atitude ela toma? É como se ela pegasse a primeira montanha que ela tem que transpor aí nesse caminho, que ela tem que contornar. De aprender e colocar em prática rapidamente conceitos básicos de gestão. Aonde que o psicólogo se perde? Que quando ele pensa em gestionar, nós pensamos que isso é tudo muito complexo, é muito difícil. Não, a mente empreendedora, ela pensa assim, não, eu não vou aprender um curso de gestão financeira, eu não vou fazer um curso de administração, eu vou aprender conceitos básicos. E aí ela tem um grande resultado. Ela entende que, além de ser uma mente empreendedora, ela também precisa olhar e cuidar do lado empresário. E ela segue.
E aí ela percebe que é necessário entender quais são as necessidades do público de cada serviço que ela vai oferecer. Por quê? Porque muitas vezes nós cometemos o erro de levar para o mercado, de oferecer os nossos serviços, aquilo que a gente quer oferecer para o mercado, e não o que o mercado precisa. E a mente empreendedora fala, opa, eu vou precisar entender quais são as necessidades, né? E ela entende essas necessidades fazendo pesquisas de mercado. E quando ela termina as pesquisas, ela sabe que é necessário também adequar o seu produto ou o seu serviço ao seu mercado. E aí ela chega numa das vistas mais lindas que ela tem desse caminho, nessa história. Ela descobre algo fabulástico. O que é isso? Que todo aquele conhecimento que ela simplesmente tem paixão, muita paixão, ela ama fazer aquilo, tem rentabilidade. E tem rentabilidade. Então, se tem rentabilidade, sim, eu posso viver bem da psicologia. Mas o que ela fez? Ela fez uma pesquisa e descobriu quais são as necessidades do seu cliente. E ela continua. E aí ela tem um primeiro grande resultado quando ela percebe que conhecimento, paixão, rentabilidade e necessidades dos clientes faz com que ela alcance o maior número de pessoas. Por quê? O maior número de pessoas percebe que seu produto atende às necessidades dele. E não o que eu queria vender, mas sim o que o meu cliente precisa. E ela segue o caminho. E quando ela segue esse caminho, ela percebe que não é só pesquisa e adequação do produto ao mercado. Ela também precisa adequar a comunicação dela para cada público. E ela faz isso, ela adequa essa comunicação. E ela tem aí um outro resultado muito importante. Ela aumenta o número de pessoas que se conectam porque sentem e percebem que ela fala a mesma língua que eles. Olha que interessante. E ela percebe que ao pesquisar, adequar o seu produto ao mercado e comunicar-se eficazmente, ela aumenta a sua visão de negócio. E aquilo que ela imaginava que era impossível, né, que é pensar em negócios, já está acontecendo. Com aquilo que ela ama, que é a sua paixão, e com aquilo que ela tem muito conhecimento. Mas ela se permitiu investigar. Então, muitas vezes as pessoas acham que pesquisa de mercado, que adequar o produto ao mercado e que comunicação não tem nada a ver com o seu negócio. Tem sim, e é importante. E assim a mente empreendedora segue. E quando ela percebe que está aumentando a sua visão, ela aumenta a sua visão de negócio, ela passa a ser vista como uma referência. Ufa, que delícia, que gostoso, as pessoas estão entendendo qual é o meu trabalho, as pessoas estão percebendo. Só que ela tem consciência que as pessoas estão entendendo e percebendo qual é o trabalho dela, porque ela entende e percebe quais são as necessidades. E ela segue caminhando. Esse caminho, ela pensa assim, como eu já desenvolvi algumas competências de gestão, eu tenho condições de perceber que por conhecer o meu mercado, eu já sou capaz de antecipar as necessidades dos meus clientes. E é a tal da postura consultiva. Isso amplia a visão do seu negócio, além da qualidade das parcerias. Porque ela entende tanto do negócio dela e tanto da necessidade do cliente que ela tem, que o negócio está muito... Eu não gosto de usar a palavra clara, mas que ela tem uma visão ampla de todo o processo. Ela consegue ter uma visão do todo. E ao fazer isso, ela de novo tem um resultado. Ela passa a ser vista como autoridade. E como autoridade por quem? Por clientes, por parceiros, por fornecedores e pela sociedade. E entenda aqui a autoridade como credibilidade mesmo, porque todo o trabalho dela está sendo feito baseado na necessidade do cliente. A mente empreendedora pensa, eu já adquiri autoridade, mas é necessário que o meu negócio continue crescendo. E sendo sustentável, então o que eu tenho que fazer? E aí ela percebe mais uma grande sacada, que é aprender alguns conceitos na área de exatas, como custo, lucro, despesas e receitas, por exemplo, é muito importante para que ela continue aí crescendo e se desenvolvendo. Então, o que ela faz nesse processo? Entenda o que a mente empreendedora sacou. Não é aprender gestão, é conceitos da área de exatas. E ela tem aí uma visualização de algo que parecia que era uma montanha que ela não conseguiria transpor, que é aprender a calcular, ela aprende a calcular o preço justo e correto. E quando ela aprende a calcular o custo justo e correto, ela tem lucro.
Aliás, não só lucro, ela aprende qual é o percentual de lucro que cada atividade que ela desenvolve dentro da psicologia traz para ela. E o que é mais viável e o que não é viável. Nesse momento, a mente empreendedora, né, se dá conta de algo que ela já ouviu falar muito. E que ela falava, acho que isso na psicologia não funciona. Que quando um serviço é excelente, o cliente paga pelo valor. Justamente porque esse serviço agrega à sua vida. Então, eu já não tenho mais aquele problema de dizer, mas eu cobro 150, 200 reais a minha sessão, e ele não fica, não. Ela já conseguiu agregar tanto para aquele cliente que ele não questiona mais o preço. E aí isso reforça que ela, de fato, é uma autoridade, ela tem credibilidade. Nesse momento, ainda caminhando, a mente empreendedora já não teme mais. Ela não se sente incapaz de fazer o negócio acontecer e ser gerido. Então, ela percebe que para sustentar tudo que ela já vem gerindo, é crucial que ela pense em desenvolver um portfólio, em fazer divulgação e ter uma estratégia de vendas para todas as atividades que ela faz na psicologia, inclusive o consultório. Vamos lembrar que a premissa básica da nossa personagem principal, que é a mente empreendedora, é não ferir o código de ética, em hipótese alguma. Então, para qualquer atividade na psicologia, é possível sim ter um portfólio, fazer divulgação e pensar numa estratégia de venda. Porque quando um paciente nos procura, nós realizamos uma venda. Então, nós vendemos sim nossos serviços em psicologia. E aí, ela tem uma grande sacada, que o negócio dela pode crescer e ser sustentável, porque se ela pode fazer um portfólio de divulgação, fazer a divulgação de uma forma geral e ter estratégia, é assim que ela sustenta o negócio. É assim que ela consegue sustentar tudo aquilo que ela construiu nesse caminho todo. Mas ela sabe que ainda não acabou, porque ela decidiu ter atividades na psicologia como desenvolver trabalhos em empresas e desenvolver projetos em escolas. E aí a comunicação precisa ser um pouquinho diferente. E normalmente, quando uma empresa ou uma escola nos contacta, ela vai fazer uma pesquisa sobre nós. E, lembra, a mente empreendedora foi caminhando e foi tendo autoridade. Então, na hora que a empresa falar para ela assim, eu quero receber uma proposta, eu quero trazer você aqui para fazer uma palestra, uma roda de conversa, um plantão psicológico. Ou a escola falar, eu quero estabelecer dentro do meu plano anual ciclos de palestras para os pais, ciclos de palestras para o consultório, e a escola que vai pagar isso para você. Ela tem que fazer uma proposta. E aí, ela precisa fazer uma excelente proposta, porque as excelentes propostas garantem a sua imagem. E ela sabe que quando o cliente recebe uma proposta bem elaborada, é confirmada mais uma vez a sua autoridade. Quando ela cruza a linha de chegada, que sensação maravilhosa. Ela teve muito trabalho, ela caminhou muito, mas ela confirma uma coisa que é muito importante, que ela não é somente uma mente empreendedora, mas o caminho a transformou, e por isso agora ela é uma mente empreendedora com resultados de empresário. Isso significa o quê? Eu vou parar minha apresentação um pouquinho. Que tudo aquilo que a gente imagina como sendo muito difícil, e hoje ainda, quando alguns psicólogos nos procuram já empreendendo muito, e a gente começa a falar sobre alguns conceitos empresariais, não, isso eu não quero. Eles não podem, eles não devem ser temidos. Muito pelo contrário. Porque ao longo do caminho a gente vai fazendo coisas que não infringem o nosso código de ética. E muito pelo contrário, que demonstra que para que o meu negócio de fato ele seja sustentável, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar fazer o que a mente empreendedora fez. Pesquisar e adequar o meu negócio ao meu mercado, olhando para as necessidades dos meus clientes. Então, às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, eu vou fazer uma roda para pais, mas eu vou falar para pais sobre birra. Pesquisa se é sobre birra realmente que o pai quer ouvir. Né? Qual é a dificuldade que o pai está tendo? Não o que você quer. A comunicação vai ser adequada. Com o pai eu converso de uma forma, com a criança de outra, com o adolescente de outra, com o adulto de outra, na empresa de uma outra forma, com o meu parceiro outra. Então, para cada papel que a gente desempenha, tem aí uma comunicação diferente. E a partir do momento que eu vou ampliando a visão que eu tenho do meu cliente, eu vou antecipando e vou adotando a postura consultiva e vou tendo parcerias mais sustentáveis. E também vou aprendendo alguns conceitos básicos
sobre números e passo a precificar e a ter lucro e a saber onde eu tenho uma atividade rentável, onde eu não tenho, e se eu quero ou não fazer essa atividade rentável, porque pode ser que naquela atividade eu não tenha tanta rentabilidade, mas eu amo fazer, e como as outras são rentáveis, eu posso fazer aquilo como um hobby, né? E eu percebo sim que eu posso fazer um portfólio, que eu posso divulgar e que eu posso vender, e que eu posso fazer isso acima de tudo sem deixar de cumprir 100% o código de ética. E quando eu tenho algumas atividades que são mais elaboradas, eu preciso manter toda essa minha imagem fazendo excelentes propostas. Então, o que é uma mente empreendedora com resultados de empresário? É uma mente que pesquisa e adequa o produto ao seu negócio, que se comunica de acordo com o seu papel, que antecipa as coisas através de uma postura construtiva, ampliando a sua visão do negócio, estabelecendo boas parcerias, que precifica e sabe qual é o valor do seu trabalho e sabe que ela pode ter lucro, que faz toda a parte de divulgação, vendas e que faz boas propostas. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Agora eu quero ouvir vocês. Deixa eu ir lá. Fernando. Nossa, Bia, eu vou querer muito escutar aquilo que as pessoas vão ter para dizer, até porque já aprendemos há muito, muito tempo que aquilo que nós pensamos nem sempre é aquilo que as outras pessoas pensam. Eu olhar para aquilo que você acabou de dizer, tive aquela sensação de, nossa, a minha vida passou agora num filme. Passou agora num filme porque é a história de todas as pessoas que empreendem, só com uma diferença, é que esta história que você contou está resumida e está cheia de coisas boas, tem aí o sumo todo, faltou aquelas peripécias más que me aconteceram ao longo da vida, que são aqueles fracassos que nos levam realmente ao sucesso. Então, você teve a capacidade agora, segundo eu, de contar a história da minha vida e de tantas outras vidas, da parte boa daquilo que nós aprendemos com realmente aquilo que é a experiência. E você disse uma coisa que eu acho que foi fundamental, que é nossa, a mente empreendedora não é uma mente de um gestor profissional. Não, é uma mente empreendedora que vai aprender conceitos, que precisa de conceitos para sobreviver, crescer, desenvolver e sustentar. Eu amei. E aí a Rosângela já nos está dizendo que tem pensado em empreender e já encontrou o nicho dela. Gente, o que é que nós queremos dizer? Queremos dizer que estamos disponíveis. E olhem só que curta que foi a nossa aula hoje. Gostávamos de ouvir que vocês falassem sobre aquilo que acabaram de ouvir. A forma como nós contamos, que foi uma forma diferente daquilo que é habitual. E o vosso feedback é muito importante. E estamos completamente à disposição para que você coloque as suas perguntas e podermos fazer aqui online um brainstorming, podermos trocar algumas ideias e dizer-lhe aquilo que nós pensamos sobre aquilo que você tem para nos perguntar. Hoje com a minha sócia planejo cada ação. Que bom, Rosângela, isso é muito bom. Nós já vamos começar com as respostas, já vamos começar com os vossos comentários. Deem-nos e façam-nos, por favor, os vossos comentários. Há uma coisa mas eu gostaria de ouvir, né? Quando vocês escutam a história da mente empreendedora, vocês se conectam com ela ou vocês continuam achando que isso é algo muito distante? Isso é importante. Dê-nos esse feedback. Digam-nos, é mesmo uma pergunta. Vocês conectaram-se com esta história? Ou pareceu uma história, enfim, digam-nos se conectou ou não com esta história. Nós precisávamos mesmo de saber. Ficamos a aguardar aí e temos aquele delay de uns segundos, 15, 20 a 30 segundos. Então, alguma dica para quem está? Estão a começar as perguntas. Legal. Pergunta, agora somos nós que fazemos. Sim, a Rosângela, ok, é o tal delay. Que bom, já estamos a ter feedbacks de que sim, que se conectaram com a história. Pelo menos um feedback. Há mais? Mais alguém se conectou? Ou não? Isso é muito pouco, só uma pessoa. Estes delays, Bia, são terríveis realmente para quem está a fazer perguntas e espera obter uma resposta. Mas começam a aparecer realmente as respostas. Que bom, Regina, obrigado pela sua colaboração. Lucilene, não é distante, não, que bom. Isso significa que são coisas que
podem fazer parte, fazem parte do nosso dia-a-dia. A questão é saber se chegou a você como uma mente empreendedora que é realmente ou não. Antes de começarmos a responder às perguntas, Bia, eu acho que você deve saber, se nos acompanha já há algum tempo esta parte, o que é que se passou agora aqui de repente, não sei, é o meu Facebook. Nossa Senhora, olha só aquilo que acontece, são as coisas da tecnologia. Então, o que é que nós lhe queremos dizer? Que estamos neste momento com o lançamento da nossa turma 2 do curso Mente Empreendedora com Resultados de Empresário. Nós hoje acabámos de fazer a história do Mente Empreendedora com um resumo daquilo que é importante realmente passarmos a ter esse conhecimento. É esse conhecimento que nós transmitimos no nosso curso, no curso que está neste momento disponível online e que eu vou deixar aqui disponível. Vocês veem aí um botãozinho que podem clicar, Mente Empreendedora com Resultados de Empresário, diz que quero garantir a minha vaga, mas independentemente, sim, quero garantir a minha vaga, se você quiser garantir a sua vaga, se já tomou a decisão, não perca tempo e vá direto. Entretanto, vamos então agora começar aqui a responder algumas questões. O que é que você acha, Bia? Sim, mas antes de responder as questões, eu quero falar sobre as respostas que estão vindo, né, sobre essa conexão com a mente. O Gabriel colocou que sim, conectou, eu vou começar de trás para frente. Não, de frente para trás. E que ele vive consultando isso sempre nos últimos tempos. Gabriel, eu diria que mais do que consultar, é procurar vivenciar. É consultar, perceber o que o empresário faria. A Tainara está perguntando aqui, depois a gente responde, Tainara, a gente já responde. É perceber como fazer isso, porque a grande sacada para o negócio ser sustentável é justamente isso. Eu já vi aqui a Carla dizendo, né, que está sendo complicado ficar no consultório, e esse complicado muitas vezes é porque falta algumas ações mais de gestão. E essas ações de gestão, por isso que eu até brinquei com o Fernando que o que eu queria hoje era poder ter tido tempo, a gente não teve tempo nos últimos um mês e pouquinho, mas de criar uma história com desenho animado para vocês irem vendo esse caminhar. E nós vamos fazer isso para que isso fique mais claro para as pessoas, porque se a gente consulta e a gente não pratica, a gente não exercita aquilo que a andragogia, que é a educação que ensina como os adultos aprendem, a ciência que estuda como os adultos aprendem, não funciona para nós. Nós, adultos, só aprendemos aquilo que faz sentido para a nossa vida. E como na faculdade de psicologia nós aprendemos sobre psicologia, e é isso mesmo que a faculdade tem que nos ensinar, o arquiteto também aprende arquitetura, o advogado aprende como advogar. Né? Não tem nesses cursos gestão. Quando a gente se forma, se a gente precisa, a gente vai fazer uma pós em gestão, alguma coisa isso, né? Então, isso é perfeito. Que bom, Gabriel, se é isso que você quis dizer, perfeito. Mas eu aproveitei aí para a gente também falar para as pessoas que ainda não tiveram essa sacada, tá bom? Tainara, o valor do nosso curso é R$ 897. Esse é o valor do nosso curso. E aí, se você clicar nesse botão que está na página, você vai conseguir perceber que você pode fazer em boleto, pode fazer em cartão de crédito, de débito, se for no crédito pelo PayPal em 3 vezes, no Hotmart em até 12 vezes, mas aí tem um certos juros lá do Hotmart, mas clicando lá você consegue, né, ver todas as opções que você tem. E o valor é 897, tá? Isso mesmo, Gabriel, a gente precisa vivenciar. Eu diria que essa é a grande sacada. E quanto mais rápido esse despertar para o vivenciar, melhor. E aí eu vou chegar, Fernanda, na questão da Carla. A Carla fala que tem 20 anos de experiência em RH. Carla, estamos ali, ó. Eu esse ano completei 21, tá? E hoje tento empreender na clínica, mas é muito complicado por vários fatores. A motivação é chave para avançar com. Fala para mim, gente, quais são esses fatores, o que está sendo complicado? A gente comenta um pouquinho aí, se você quiser, né? Se você quiser partilhar conosco. Mas eu diria que a grande sacada para quem está em RH há muito tempo e vai para o consultório é perceber uma coisa muito importante. Sabe aqueles resultados que você era cobrada lá, Carla? Você tem que fazer no seu consultório. Você tem que ser aquela gestora terrível que você tinha lá na empresa.
que te cobrava, que te fazia acontecer, porque senão você vai ficar sentada no consultório esperando alguém bater na sua porta. E aí a motivação faz o quê? Sobe e desce. Então, pega todo o foco de resultados que você teve durante esses anos e invista no teu consultório, tá? Tainara, eu sou estudante, mas tenho muito interesse em empreendedorismo. Nunca passou pela minha cabeça ser empreendedora e psicóloga, mas percebi que não tem como ter clínica e não ser empreendedora. Que ótimo! Parabéns, Tainara, é isso mesmo. E eu vou até deixar o Fernando falar um pouco mais sobre isso, porque eu era o contrário de você lá no último ano da faculdade. Eu achava que ninguém compreendia a psicologia, né? Hoje, como empresária, eu percebo que é a psicologia que não quer compreender o mundo. Essa é a minha percepção, né? Mas eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho sobre empreendedorismo e principalmente sobre o gerenciar o teu negócio. Olha, Tainara, você fez aquilo que é muito difícil o psicólogo ter consciência, que é exatamente perceber que a partir do momento em que recebe o seu primeiro paciente ou cliente, como quiser chamar, acabou de empreender, porque a sua vida vai estar dependente das ações que tomar dali para a frente para fazer atendimento clínico. E claro que não é na Faculdade de Psicologia que tem que ensinar a ser empreendedor. Fala-se muito em empreendedor e empreendedorismo e nessas coisas todas. Agora, repare, não precisamos, como a Bia dizia, não precisamos ser gestores nem gestores de topo para sermos empreendedores. Precisamos é de conhecer conceitos e depois, como dizia o Gabriel, que bom Gabriel, super parabéns, vivenciar. E vivenciar pressupõe uma série de coisas que são muito importantes, nomeadamente cometer erros. E nós sabemos que vamos cometer erros. Agora, a grande questão é, aonde é que eu posso ir buscar informação para cometer o menor número de erros possível? Isso sim que é importante. A Bia tocou num outro aspecto que foi fundamental, que é quando nós estamos a pensar em transitar de RH para a clínica. Olha só, transitar do RH para a clínica significa a mudança radical de tudo aquilo que nós aprendemos na vida desde muito pequeninos. É o sistema educacional que nós temos na nossa sociedade. Você tem que fazer aquilo que a sua mestra, a sua professora mandar. Olha, você tem que ser obediente à sua professora, ao seu professor. Você, olha, que é como se fosse a mãe ou o pai que está lá. Você tem que obedecer a. Nós passamos a vida inteira de crianças a obedecer, obedecer, obedecer. Entramos no mercado de trabalho a fazer o quê? A obedecer, a obedecer, a obedecer, a obedecer. E quando queremos trabalhar para nós, vamos obedecer. Espera, temos aqui um problema gravíssimo. Não sabemos trabalhar para nós porque não temos a quem obedecer. Então estamos completamente perdidos. E por isso é que nós dizemos muito e muitas vezes que precisamos de muita disciplina, muita constância, mas só existe disciplina e constância se houver um foco muito grande. E o que é o foco? O foco é aquilo que nos faz doer, é aquilo que nos dá paixão, é aquilo que cria borboletas na barriga, é aquilo que fazem os nossos olhos brilhar e que nos fazem acordar de manhã muito bem dispostos porque vamos fazer aquilo que amamos. Então, se nós queremos atender pacientes numa clínica de psicologia, se queremos fazer psicologia clínica, isso tem que nos provocar borboletas, isso tem que nos entusiasmar, e respondendo aí a uma pergunta que diziam há pouco, que realmente empreendedorismo é entusiasmo e motivação. Sim, mas é automotivação e autoentusiasmo. Porque se nós estivermos à espera do entusiasmo que nos dão ou da motivação que nos dão, estamos perdidos. Então, isso é que é realmente empreender. É essa tomada de consciência. Quando tomamos essa tomada de consciência, temos que fazer uma coisa que a Bia fala como ninguém. Ressignificar. Ressignificar o facto de ter passado uma vida inteira a obedecer e agora temos que reaprender uma coisa, não é reaprender. É pior do que isso. É aprender algo que nunca nos foi ensinado. Como seguirmos por nós próprios, como criarmos o nosso projeto, como criarmos um planejamento que nós próprios fazemos, cumprir esse planejamento, gerir a nossa agenda, que é totalmente diferente de gerir a agenda de uma pessoa que está na nossa empresa, numa empresa que nos paga um salário e que nos dizem o que é que nós temos que fazer e que nos diz quais são as nossas metas e que nos diz como é que nós nos temos que comportar, que nos diz como é que nós temos que comunicar com os clientes, fornecedores, parceiros, que nos diz o que é que nós temos que pesquisar, que nos diz o que é que nós temos que precificar e como é que se precifica, tudo nos dizem e nós limitamos-nos a obedecer. Quando somos empreendedores,
é uma nova realidade. Então, acho que é isso, Bia. Uhum. A Nayara fala assim: alguma dica para quem está começando e deseja empreender? Nayara, existem milhões de dicas. A primeira, eu diria, é empreenda, né? Já que você falou que está começando e não disse qual é o começo, mas empreenda fazendo pesquisas, percebendo se aquilo que você quer fazer tem mercado. E se tem mercado, como que esse mercado enxerga isso? Porque aquilo que eu comentei há pouco de que nós Fernando e eu, já contamos isso, algumas pessoas, né, estão aqui na sala já devem ter escutado. Há um tempo atrás, nós demoramos 15 meses para perceber que um produto nosso não tinha mercado. Porque na nossa empresa a gente tinha muitas respostas de que é aquilo que nós queríamos fazer, né? Quando nós estamos dentro de empresas, dentro de organizações, as pessoas falam que o que a gente queria oferecer ao mercado era uma necessidade. Mas isso, quando você vai oferecer, não é. Né? E aí a gente descobriu o quê? Que, olha, não é só lá dentro da empresa que a gente tem que escutar, né? É perguntar, olho no olho, é fazer uma pergunta. Quem assistiu a aula da Juliana na segunda-feira, a Juliana falou justamente sobre isso. Ela tem uma série de serviços para oferecer para empresas, só que quando ela ouviu a nossa primeira aula do curso gratuito, a diferença entre empresário e empreendedor, e que ela ouviu sobre pesquisas de mercado, ela percebeu justamente isso, que, tá, mas eu estou querendo oferecer isso, isso e isso, será que elas querem? Rapidamente ela montou uma pesquisa e foi perguntar. Então, Nayara, é entender se aquilo que você tem para oferecer é o que o mercado quer. Por isso que a gente fala do quanto é importante você adequar o produto ao mercado. Ou seja, aquilo que você tem paixão e conhecimento tem que ser adequado para o que o mercado precisa, tá? A Tainara fala: como devemos pesquisar o mercado? Existe alguma maneira específica para psicólogos? Quais são as resoluções do CFP que poderiam nos orientar na hora de pensar em empreendedorismo? Olha, vou ser bem sincera, Tainara, e vou responder essa parte porque o Fernando não vai saber disso. Eu nunca fui procurar nenhuma resolução do CFP sobre empreendedorismo. Pode ser que tenha. Você até me levantou uma questão agora que amanhã eu vou olhar as resoluções para ver se tem alguma coisa lá. Mas gestão de negócios e o que nós podemos e não podemos fazer dentro da psicologia são coisas distintas e que a gente segue o código de ética. Então, se o código de ética diz que eu não posso fazer um anúncio colocando valor, promoção, 10 sessões por tantos reais, eu não vou fazer isso, né? Mas lá no código de ética não diz que eu não possa fazer marketing de conteúdo, que eu não possa escrever excelentes textos, gravar excelentes vídeos e contar como que é para uma pessoa que sofre de crise de ansiedade, por exemplo. E as pessoas, ao verem isso, perceberem e se conectarem, né? Então, como a gente deve fazer as pesquisas de mercado, eu aprendi isso com o Fernando, então vou deixar o Fernando também responder. Okay, se tem alguma como maneira. Fazer? Ela pergunta: como devemos pesquisar o mercado? Existe alguma maneira específica para psicólogos? É uma pergunta fantástica que sempre quando se fala em pesquisa, normalmente as pessoas confundem-se mais do que aquilo que são esclarecidas. E porquê? Porque nós não estamos habituados a perguntar. E em gestão diz-se, há um livro que eu acho que me vou lembrar daqui um bocadinho, agora não me estou a lembrar, mas há um livro muito interessante que diz que em gestão, mais interessante do que as fantásticas respostas que existem, são as perguntas que se fazem. Então, você não vai conseguir nunca pesquisar. Eu hoje respondi a um e-mail de alguém que nos fazia essa mesma pergunta. Eu quero fazer um trabalho de orientação vocacional e quando ouvi vocês falarem sobre pesquisas e recebi um link de pesquisas, fiquei muito confusa. Claro que ficou confusa. A questão é, eu vou fazer um trabalho de orientação vocacional. Quantas pessoas é que eu tenho na idade compreendida entre XY na região onde eu estou? Quantas escolas tenho na região onde eu estou? Qual é o salário médio das pessoas que frequentam aquela zona onde eu estou? Quantos concorrentes é que eu tenho no mercado? Qual é o valor desses mesmos concorrentes?
Se eu faço orientação vocacional, provavelmente interessa-me saber na minha região quantas empresas existem de comércio, de indústria, de serviços, que tipo de serviços. Reparem, a questão da pesquisa só dá respostas às perguntas que nós fazemos. Então é essencial nós pensarmos que respostas é que eu vou precisar. Quando eu souber que respostas vou precisar de ter, aí eu sei o que é que vou precisar de pesquisar. E as respostas são simples. Começam por... será que eu vou ter clientes? Então tenho que ver qual é o potencial de clientes. Na minha região há escolas suficientes para quantas escolas existem? E assim sucessivamente. Faça a pergunta, ou melhor, perceba que respostas é que precisa e as perguntas aparecem naturalmente. E as pesquisas são nada mais, nada menos do que ensaios clínicos. Servem para nós fazermos testes, para fazer testagem. Pesquiso, testo, percebo o que funciona, percebo o que não funciona. Nós dizemos que a pesquisa é aquilo que nos consegue transformar uma dúvida numa certeza. Ou seja, eu acho que é transformado em sei que através das pesquisas e dos respectivos testes. Então é base para qualquer coisa que você faça. Tenha que saber onde quer chegar e que resultados quer obter. Isso é fundamental. Por exemplo, foi interessante que alguns dias atrás a gente encaminhou uma série de fontes de pesquisas por e-mail. E aí essa pessoa que o Fernando respondeu, ela falou assim, tá, mas como que eu uso, por exemplo, as informações do IBGE para pesquisar em psicologia, né? E a gente usa com os conceitos de pesquisa de mercado mesmo, da formação de marketing, né? Por que as empresas em geral têm as áreas de marketing? Para conhecer o seu mercado, para conhecer as suas necessidades, para entender aquilo que o próprio mercado espera que venha de inovação, né? Então, no IBGE, por exemplo, você consegue perceber se a sua cidade tem uma renda per capita baixa, média ou grande, né? Se você vai fazer um trabalho com empresas, por exemplo, no empresômetro você consegue perceber qual é a quantidade de empresas da sua região e quais são os segmentos. Nós tivemos uma aluna que ela estava numa cidade e que ela descobriu que no polo industrial que existia na cidade dela, 70% das empresas eram metalúrgicas. Quando ela fez essa pesquisa, ela descobriu que essas empresas, ela descobriu não, ela deduziu que essas empresas tinham um alto índice de absenteísmo. O que é absenteísmo? São os níveis de faltas e atrasos. E ela começou a pensar, eu quero fazer um trabalho de saúde emocional com empresas, então eu acho que eu vou começar indo por essas empresas. E aí ela foi até a Associação das Indústrias da cidade dela e conseguiu descobrir qual era a média salarial, descobrir qual era mais ou menos as empresas, o lucro que essas empresas tinham. Tudo isso ajudou ela a perceber quais empresas ela ia contactar, se essas empresas tinham crescimento, não tinham crescimento, e então ajuda bastante. Eu vou fazer um trabalho por escolas, por exemplo. Então levanta qual é o número de escolas particulares e escolas públicas. Uma outra aluna, por exemplo, ela queria fazer um trabalho com escolas, a gente até comentou sobre ela em umas aulas anteriores, que ela, pós-pesquisa, ela descobriu que aquilo que ela queria fazer não era possível. Por quê? Porque é um município que as escolas públicas são muito fortes. Então, as escolas particulares, elas não têm muito diferencial em relação às escolas do município. E aí, por conta disso, não tem tanto interesse em ter tantos diferenciais assim, né? E ela falou, ok, vou adaptar o meu produto ao mercado. E hoje ela está com um produto que continua sendo a paixão dela, mas que ela conseguiu adaptar. Então, a gente consegue fazer com que as pesquisas caminhem. Eu diria que, assim, abrir a mente, sabe? Para pensar que tudo pode agregar, que saber tudo pode ser importante, tá? A Isabela, eu quero responder. Tá bom, eu ainda não cheguei na Isabela, estou lá na Carla. E eu estudei gestão como complemento para ser uma boa gestora de RH, mas a atividade clínica e como consultora é diferente. Temos que buscar fontes diversas e construir um nome. Então vamos lá, Carla. Eu entendo o que você está falando, porque quando nós criamos a SM Factory, para você entender, você de RH, você vai saber o que eu estou falando. A SM Factory é uma consultoria que trabalha o desenvolvimento de competências comportamentais. O Fernando dizia para mim assim, primeiro que eu falei, eu vou ter minha empresa para estar em sala de aula, que é o que eu amo.
Só que como eu não tinha ainda a mente empreendedora com resultados de empresário, eu esqueci só de um detalhe importante, que para fazer aquilo que eu era contratada numa empresa e tinha feito durante 6 anos, que era estar em sala de aula todos os dias, eu precisava fazer a parte comercial. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma analogia disso com o seu consultório hoje. Né? Para você viver daquilo que você quer, que é o consultório, você precisa prospectar pacientes, certo? E aí o Fernando dizia para mim assim, Bia, você precisa ter disciplina, constância e foco. Então você precisa ter constância, você precisa ligar para 15 empresas todos os dias. E a Bia fazia o quê? Ligava para uma, não, duas, não, três, não, quatro, não, cinco, não. E fazia o quê? Parava. Falava com o Fernando sobre tudo, sobre todos, e rezava para o Fernando não perguntar quantas ligações ela tinha feito. E eu demorei muito tempo resistindo. Há um dia o Fernando virou para mim e falou assim, Bia, percebe uma coisa. Lá na empresa você não tinha... Me fala alguma coisa que lá na empresa você tinha que entregar todos os dias. Aí eu falei, nem me lembro o que era na época. É isso, Bia. Hoje você precisa entregar ligações todos os dias. Então, assim, Carla, essa gestão que você fez como complemento vai ser fabulástica para você gerir a sua empresa. E nessa gestão você deve ter percebido que você tem que fazer algum tipo de forma de prospecção de clientes. E o consultório, você não vai interferir no setting terapêutico. Lembra? A mente empreendedora com resultados de empresário, ela não interfere no setting terapêutico. Na hora que o paciente chegar, ligar para você ou te mandar um contato por WhatsApp, que hoje é muito comum eles procurarem por WhatsApp, você vai incorporar aquilo que está dentro da psicologia. Mas tudo que você aprendeu em gestão, você pode, sim, colocar a serviço do seu negócio. Talvez a gente de RH não tenha aprendido algumas coisas também, como psicólogo que sai da faculdade. Então, a gente não aprendeu sobre marketing, a gente não aprendeu sobre vendas, a gente não aprendeu sobre marketing para conteúdo, que é o que você pode usar para se tornar aí, né, uma autoridade na sua área, tá? Mas marketing para conteúdo não é o nosso carro-chefe. Nós aprendemos com alguém, esse alguém é o Bruno Rodrigues, de Marketing para Psicólogos. Então, qualquer coisa, dá uma procurada na página dele, tem muito conteúdo sobre isso, tá? Eu gostava de lhe acrescentar uma coisa muito importante, Carla, que é, não só a Carla e a você que nos está a acompanhar aqui, há pessoas que perguntam o que fazer em empreendedorismo, há uma coisa que é fundamental, é o tempo. Eu gostaria de ser fácil e daqui a 3 meses ser psicólogo, mas não é possível. Para que eu seja psicólogo, eu tenho que me inscrever numa faculdade, tenho que pagar mensalmente um valor da faculdade, tenho que diariamente ir às aulas, assistir às aulas, fazer trabalhos, trabalhar. Passou um ano e eu estou só no primeiro ano da faculdade. Depois entro no segundo ano e eu trabalho, e vou às aulas, e vou lá diariamente, e continuo a fazer, e a fazer, e a fazer. E no fim do segundo ano, nossa, eu só estou no segundo ano da faculdade. E vocês já sabem o resto da história. Terceiro, quarto e quinto ano. Finalmente, de um momento para o outro, temos uma festa que é a nossa festa em que acabei, eu sou psicólogo. E para quem vê essa vossa festa, está a ver aquele momento lindo, maravilhoso de que, olha só, já se formou, é psicóloga, hein? Que vai ter uma vida sorridente ou não, não interessa, mas é aquele momento que as pessoas estão a ver. Aquilo que você teve que estudar, as noites que passou sem dormir ou que dormiu muito mal, aquilo que, nossa, o sofrimento que você passou para ter o seu curso de psicologia não é visto nesse momento. Porquê é que você acha que empreender vai ser diferente? Você acha que é possível daqui a 3 meses ter um resultado fantástico, maravilhoso como empreendedor? Então, é isso que tem que estar devidamente preparado. Vai demorar menos tempo, não vai demorar 5 anos. Porquê? Porque você tem uma grande preparação técnico-científica. Então, o conhecimento daquilo que você vai fazer já tem. Por isso, não vai demorar 5 anos a você conseguir empreender com sucesso, mas precisa de tempo. É necessário dar tempo ao tempo. Então, você tem que fazer, tem que testar, mas tem que fazer com constância. Eu gostava de responder à Isabel. Calma aí, Fernando, deixa eu só seguir aqui. Eu vou seguir tudo, já vou chegar na Isabel.
porque tem alguns comentários, e para a gente também não desconsiderar os comentários como a Carla já tinha feito mais acima. E começar todos os dias, aí a Tainara fala a verdade, perdemos a capacidade de pensar por nós mesmos, quando a gente fala daquela coisa de obedecer, né? O Isso. Gabriel, poxa, você falou tudo em relação ao padrão comportamental, obedecer. Hoje estou vivendo meus desafios como empreendedor e realmente isso caiu como uma luva. Que bom, Gabriel. Obrigado, Fernando. Aí a Carla fala, Fernanda, é exatamente isso. Tomar o leme do barco é uma tarefa árdua. E no Brasil o desafio é imenso. É No Brasil e em verdade. todo lado. É verdade. Muito bem, aí chegamos. Né? Deixa eu só ver se a Carla não respondeu mais nada aqui em cima. Por enquanto, não. Tá. Isabel, vai lá. A Isabel Eu também pergunta. já li a da Isabel. Vamos ver se você vai falar a mesma coisa que eu. Provavelmente nós estamos em sintonia em muitas, muitas coisas, Não, eu acho que não. mas aqui não sei, não sei. Porque Isabel, você é empresário e eu sou psicóloga é e verdade, empresária. mas você é empresária também já. Então, uma curiosidade, diz a Isabel, qual é a maior qualidade da mente empreendedora? Isabel, eu não sei se isso é uma rasteira para você ou se isso é uma rasteira para mim. Porquê? Porquê é que eu estou a falar assim nestes termos? Porquê é que você acha que tem que haver a maior qualidade de um empreendedor? Quem é que lhe falou nisso? Porquê é que você assume como certa essa crença, se é que é uma crença? Senão não teria feito a pergunta. Deixe-me perguntar-lhe, entre o algarismo 0 e 9, qual deles é o mais importante? Será o 4? Será o 7? Então, porquê é que tem que haver uma qualidade mais importante no empreendedorismo e em sermos empreendedores? Provavelmente a qualidade que você precisa mais de utilizar é capaz de não ser aquela que eu preciso mais de utilizar. Porquê? Porque na minha vida a experiência levou-me a que, por exemplo, eu sou facilmente disciplinado. Eu sou facilmente constante e o foco é algo muito importante para mim também. Quando nós falamos em foco, constância e disciplina, falamos de três das qualidades, que chamamos a tríade do sucesso, três das qualidades que para nós são muito, muito, muito importantes. Mas são três das qualidades. Se você já as possui, se você já as pratica, provavelmente vai ter outras necessidades, outras qualidades que vai ter que utilizar. Então, para mim, não há a qualidade mais importante. Existem algumas que são fundamentais e que não podem ser vistas isoladamente, porque isoladamente não funcionam. De que é que me serve eu ser disciplinado se eu não tenho foco? Então eu sou disciplinado para quê? Se eu tenho foco, mas não tenho disciplina, é a mesma coisa. E a constância é a mesma coisa. Então, esta nossa trilogia são três das qualidades que achamos que são muito, muito importantes. Mas não, quanto a mim, não existe a qualidade. E aí, Bia, o que é que você acha? Não ia dizer isso, sócio. Que bom. Interessante, né? Isabel, eu ia dizer que não existe a maior qualidade ou a melhor qualidade, mas eu diria que tem algumas que são cruciais para você poder empreender bem, né? E, e para mim, porque vai estar dentro de disciplina, foco, e aí sim a gente concorda, né? Disciplina, constância e foco, é a capacidade de adaptar a mudanças, porque isso vai acontecer, e para gente, né, para nós que somos psicólogos, isso ainda é uma barreira mental, porque a gente aprendeu a prática clínica tem que ser assim, assim, assim. Então, quando fala em mudar, em fazer diferente, em fazer marketing do consultório, algumas coisas a gente se assusta. Então, eu diria que essa capacidade de mudança ela é importante, mas ela só vai acontecer se você tiver disciplina, constância e foco, né? Então, eu dei um exemplo há pouco e não contei como que ficou depois. Vou aproveitar e vou continuar. Quando eu passei a fazer as 15 ligações por dia, eu falei para ele, tá vendo? Todo mundo diz não. E ele disse, não, você precisa continuar fazendo até alguém dizer sim. Quando alguém disser sim, você vai descobrir que você precisa fazer 30 ligações para ter um sim. E aí mudou toda a minha forma de pensar. Né? Então, essa capacidade, quanto mais a gente resiste à mudança, mais demora para a gente empreender bem. E pense sempre assim, Isabel, quando a Bia e o Fernando estão falando de empreendedorismo, nós estamos falando de empreendedorismo com gestão.
né? Por isso que é mente empreendedora com resultados de empresário. É para você sustentar o seu negócio, tá? Bia, você falou aí de coisas que me recordaram outras que são muito importantes. Quando estamos a falar de características, reparem que é muito interessante que o mundo inteiro, está toda a gente a falar na necessidade de ser resiliente, e a resiliência. E você não nos ouve falar em resiliência normalmente, se calhar porque é implícito que se você tem foco e se está focado, automaticamente você é resiliente. Porquê? Porque você tem um foco muito bem definido. Então a resiliência não é tão importante. Em É uma compensação, consequência do seu foco. a gente fala muito da gestão de erros, Estamos né? em sintonia, está escrito aqui. Nós falamos muito da Exatamente. gestão de erros, porque a Isso. gestão de erros é que faz com que, né, essa capacidade de mudança. Então, eu errei. Então, por exemplo, a Bia e o Fernando tentaram há pouco mais de um ano um projeto no mundo digital e fracassou. E aí, o que nós fizemos? Desistimos? Não. Sentamos e elencamos tudo que a gente fez de errado. E vamos montar, então, um novo projeto. E nesse novo projeto a gente vai errar, mas a gente não vai errar aquilo que a gente errou no anterior. Então, hoje esse projeto é Psicólogos in Company, né? Que a gente tem seguidores, tem pessoas que nos procuram, temos mentorados, temos alunos, então temos um método que a gente consegue partilhar. Então, então já não erramos aquilo que nós erramos lá atrás, mas estamos aprendendo todos os dias. Isso não foi tão legal, a parte de marketing, como a gente faz todo o trabalho via, né, as redes sociais, como que a gente faz isso, essa não foi legal, essa tanto. Então vai tendo aí essa questão de você poder aprender com os erros. E aí sim você ressignifica. Não é nem quebrar uma barreira mental, aí é ressignificar. Erros são importantes para o nosso crescimento enquanto empresário. Quando alguém disse a Thomas Edison, nossa, você errou 1000 vezes para fazer uma lâmpada, ele, uma mente empreendedora com resultados de empresário, disse, não, eu aprendi 1000 vezes como não fazer a lâmpada. E é exatamente isso, né? Muito bem, Tainara, é um levantamento bem profundo, às vezes sim, às vezes não, tá? Eu falei para você de possibilidades, de onde você ir, do que você pesquisar, depende muito do que você vai oferecer, de qual é o seu nicho, como que funciona, e aí você estrutura a tua pesquisa, tá? Vamos lá, Eliane, penso em oferecer palestras gratuitas nas escolas particulares, voltadas para professores e alunos, mas tenho dúvidas se pode ser suficiente para atrair clientes para a terapia. Vai você ou eu, Fernando? Como queira, Bia. É assim, essa Eliana é talvez uma. Não se esqueçam que eu não sou psicólogo, por favor. Por isso, lembrem-se que eu sou. Eu tenho uma visão muito pragmática das coisas, muito objetiva. E, Eliana, se isso é, por exemplo, um projeto que você me apresenta, eu diria que esse projeto ainda não está desenhado. Porquê é que ainda não está desenhado? Porque atrair clientes para a terapia. Ok, como é que vai atrair clientes para a terapia? Não é só pelo facto de fazer palestras. Essas palestras vão ser de quê? De que forma? E porquê é que acha que as escolas vão querer fazer essas palestras lá para pais e para os alunos? Ou seja, há aí uma série de coisas que nós temos que começar a pensar. É por isso o xadrez usa-se muito no mundo dos negócios, da gestão. Porquê? Porque nós temos que prever qual é a jogada que vai acontecer lá para a frente. Então, tem que começar a fazer de conta que você conversa com a escola e porque é que a escola há de querer fazer as suas palestras, de que é que vão ser as suas palestras. Se você fosse um pai e ouvisse essa palestra que você está a tencionar fazer, teria o impulso de ir atrás e de levar à psicoterapia? Será que essa é a melhor forma? Eu não sei de que é que você trabalha e não sei o que é que você faz no próprio consultório, mas eu ouço sempre muita gente, então é impressionante, vocês talvez não se ouçam uns aos outros, porque se ouvirem uns aos outros, quando eu tenho um psicólogo que pensa em escolas e pensa levar as pessoas para a terapia, eu tenho dezenas, centenas, milhares de psicólogos que acham que vão às escolas, fazem uma palestra e levam as pessoas para a terapia. Há qualquer coisa aí que realmente não funciona, porque depois acabam por falar com uma, duas, três, quatro escolas e depois desistem desse pseudo-projeto. Então, às vezes é preciso criar, desenvolver um projeto
testá-lo, pesquisá-lo, testar com uma escola, fazer uma primeira abordagem. Será que a comunicação está correta? Será que não está? Será que eu impactei as pessoas? Será que não? Tenho ou não capacidade de influência? Sim, porque eu não estou no setting terapêutico e por isso, quando eu vou falar a uma escola, eu tenho que ser capaz de influenciar a decisão do decisor que está à minha frente. Ele tem que acreditar no meu projeto, tem que comprar a minha ideia. Será que eu já comprei a minha ideia? Eu sou capaz de comprar a minha própria ideia? Ou seja, uma série de fatores que são muito importantes, que fazem com que o nosso curso online Mente Empreendedora com Resultados de Empresário seja uma resposta a todas essas coisas. Ou seja, criar um projeto com o passo a passo, de forma a desenvolver toda uma série de metodologias, técnicas e ferramentas que são fundamentais para eu poder chegar à escola com um portfólio dos meus serviços devidamente preparado, por exemplo, para explicar à escola o que é que ela pode ganhar. E aí sim eu diferenciei-me de outro psicólogo que vai lá com, às vezes nem sem um papel sequer, com um projeto estruturado. Então são essas coisas que é essa experiência que nós partilhamos no nosso curso online. E isso é realmente importante, ou seja, já que estou a falar no curso, e há bocado a Bia falou no valor que alguém perguntou, R$ 897 é o valor de cerca de 2 horas de consultoria connosco neste momento. Ou seja, a grande vantagem, por exemplo, da internet, a grande vantagem de estarmos a trabalhar online, são os custos que são facilmente diluídos pelo número de pessoas que podem adquirir um determinado produto. E por isso conseguimos fazer realmente esses valores que são interessantes. Mas para fazer isso, nós tivemos um percurso. Repare, o seu percurso não vai ser diferente do nosso. Nós começámos a testar há mais de um ano esta parte. Há mais de um ano esta parte, nós tínhamos 0 seguidores. Depois tivemos o primeiro seguidor. Depois fomos testando. Depois perdemos seguidores. Ganhámos outros seguidores. Hoje temos nas nossas listas de transmissão, nomeadamente só de e-mail, temos vários milhares de pessoas que recebem o nosso conteúdo, pelo menos semanalmente. E isso consegue-se ao fim de começarmos em março do ano passado. E estamos a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, a solidificar, a sustentar, que é muito importante também. Então, esses projetos, isso tem que se fazer, tem que se ir aprendendo com as nossas ações, mas de preferência também com alguma informação que possamos ir buscar. Eliane, eu acho que falta aí talvez uma coisa importante que eu fui buscar na tua frase. Você colocou: penso em oferecer palestras nas escolas. Depois no final você colocou: mas tenho dúvida se pode ser suficiente para atrair clientes para a terapia. Eu não sei se é isso, tá? Porque você está escrevendo e às vezes, né? Já fiz com o Gabriel, não quero fazer de novo, de achar que é aquilo. De repente não foi isso que você quis dizer. Será que você não está pensando só no que você vai ganhar? Tá? O que você precisa. O que você precisa, né? O que você anseia, ou é a forma que você está ali. Às vezes a gente fica até. Essa moça mesma que veio nos procurar, o intuito dela no primeiro momento era isso mesmo. Eu vou fazer palestras nas escolas gratuitas e as escolas, né, me encaminham pessoas. E ela descobriu que as escolas não precisavam daquilo, né? E então eu pensaria, Eliane, num projeto estruturado, num projeto com começo, meio e fim, onde você demonstraria com as suas palestras o que você vai ganhar, o que a escola vai ganhar, o que o aluno vai ganhar e o que os pais vão ganhar. Porque aí fica mais fácil, deixa de ser só uma necessidade da Eliane e passa a ser uma necessidade de todo aquele conjunto de pessoas que estão envolvidas. E se isso ficar mais claro na hora de você explicar para uma escola, é mais fácil dela falar: olha, sabe aquilo que eu falei agora há pouco da mente empreendedora? Ela entende as minhas necessidades, ela fala a minha língua. Eu tenho que trazer essa mulher para fazer palestra aqui, tá? Vamos ver se a minha resposta do Fernando consegue aí complementar. Cris Santana, seja bem-vinda. Eita, turma 1. Legal. Carla B, Fernando, obrigado pelas trocas de ideias. Vou colocar a constância na minha rotina. Perfeito, Carla, que ótimo. A Isabel está dizendo que a gente está
Está inspirado? Cada resposta é melhor que a outra. Que bom, As Isabel. perguntas são boas. Ah lá, a Cris está dizendo que está fazendo o nosso curso, além do aprendizado, está reformulando todos os projetos. Que bom. E por enquanto acabaram os comentários. Será que essa é uma noite curta? São tão poucas perguntas assim? Perguntas poucas, mas profundas. E isso é bem interessante porque faz a gente pensar. Perguntas muito relacionadas à pesquisa, o que é também muito importante, porque é com as pesquisas que tudo se começa. Quer dizer, tudo se começa, não, deixa eu reformular minha comunicação. É com as pesquisas que a gente começa sabendo onde a gente está pisando. Né? A gente sabe que nós estamos entrando ali numa ponte e ela é segura, né? Que a gente não vai cair no meio do caminho, se perder e principalmente perder tempo e dinheiro, porque isso é o que é mais precioso hoje para todos nós, né? O José está falando que está ouvindo e aprendendo. Que bom, José, perfeito. Eu acho que se não tiver perguntas, né, Fernando? É isso mesmo. Eu fiquei. Cris Santana, obrigado. Gostei muito do seu comentário, porque é realmente importante para nós saber que podemos agregar e pelo facto de estar a fazer o curso da Turma 1, já está a reformular os seus projetos. Então isso é sinal que há lá matéria para obrigar a pensar. Que maravilha. José está E ouvindo eu e acho aprendendo. muito, eu acho muito interessante porque a Cris é uma aluna fabulástica, eu costumo dizer, porque ela nos dá feedback, né? Ela conta pra gente o que ela tá achando. Por exemplo, a Cris nos contou algo que a gente pode olhar até como um erro dentro do nosso processo da turma 1, né? E que a gente agora está super aprendendo para que a turma 2 não passe pela mesma sensação. Então, é uma troca muito, muito bacana e onde a gente está transmitindo a nossa experiência e, ao mesmo tempo, os alunos vão nos ajudando, viu, Cris? Gratidão. Que legal. José, que bom, esse feedback também e eu costumo dizer que são essas coisas que nos vão alimentando, realmente que nos vão dando combustível para nós estarmos cheios de vontade de fazermos esta caminhada e nós temos que nos ir alimentando e temos que, se é verdade que é uma das coisas que nós temos percebido que precisamos de falar muito com você, com vocês, com você, que é a gestão do erro. Por outro lado, também é muito importante nós celebrarmos quando acertamos. São as duas coisas que são fundamentais. O erro, uma grande parte das pessoas evita o erro. E sim, sempre que possível nós devemos evitar o erro, mas quando suspeitamos que pode existir um erro, o ideal é irmos mesmo à procura dele. Porque se o encontrarmos, vamos poupar imenso tempo, vamos poupar imenso dinheiro, porque podemos refazer desde já aquilo que temos que fazer e não precisamos esperar mais um dia a fazer as coisas erradas, ou uma semana a fazer as coisas erradas, ou um mês a fazer as coisas erradas. Então, quanto mais cedo nós detectarmos esses erros, melhor. Que bom. O erro faz parte da aprendizagem. É isso mesmo. É isso mesmo. Como desenvolver. Ele está fazendo Como uma desenvolver. pergunta. O erro faz parte da aprendizagem? É isso, José? Ou é uma exclamação? É Se um for uma ponto de pergunta, interrogação. sim, 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 faz. fundamental, fundamental. É. Aliás, se nós pensarmos um pouquinho, e se pensarmos nas exatas e se pensarmos na matemática, reparem que para nós termos um resultado certo, temos que conhecer qual é o resultado errado. E temos que testar se o resultado está certo ou não, aquelas provas novas, provas reais, essas coisas todas. E é muito importante a matemática, nós aprendemos por, por, por fazer e voltar a fazer e voltar a fazer até já entendi, já percebi, já sei como é. E poucas coisas, poucos conceitos nós temos que decorar. Na realidade, matemática, multiplicar, subtrair, somar e dividir são operações simplicíssimas e nossa a quantidade de coisas que permitem fazer com 0 e 9. Então, isso eu já ouvi muitos autores falarem nisso, que é a essência do êxito, do sucesso. São coisas muito simples, são coisas muito básicas, que depois nós temos uma tendência gigante para complicar, e o ideal é, nós brincamos e dizemos que o ideal é manter as coisas kiss, num estado de kiss. Em inglês, kiss é beijo, mas nós utilizamos o acróstico do kiss com outro sentido, que é o keep it stupidly simple. Mantenha as coisas estupidamente simples. Quando as coisas são estupidamente simples, que até
como é que se chama aquilo que até o Simpson consegue entender. Nossa, se o Simpson entende, qualquer pessoa vai entender, e então isso é ótimo. Manter as coisas simples é muito, muito importante. E o facto de se fazerem as coisas simples não quer dizer que não consigamos obter resultados altamente completos. Não é? A Cris Santana faz uma pergunta muito interessante. Uau, Cris Santana, falta de constância é uma falha minha ainda, e como desenvolver a constância? Eu não sei se a minha sócia vai gostar disto que eu vou dizer agora. Eu sou de um tempo em que coach era treinador. Era o treinador em inglês, e ainda hoje se usa no futebol, coach. De qualquer forma, o coach entrou realmente na moda, e o coaching entrou na moda. E isto que eu vou dizer pode parecer qualquer coisa de coaching, mas eu uso desde há mais de 30 anos, em que ainda não havia a palavra coaching aí no Brasil. Por isso eu vou-vos dizer como é que eu ensinei muita gente a treinar a constância. E se quiserem rir, estejam à vontade, mas que resulta. Amanhã, decida que durante pelo menos 21 dias vai calçar a meia do lado direito antes da meia do lado esquerdo. E quando você conseguir passar 21 dias a calçar a meia do lado direito primeiro do que a meia do lado esquerdo, você aprendeu o que é constância. E aí pode dominar a constância se decidir que os 21 dias subsequentes você vai calçar primeiro a meia do lado esquerdo e só depois a do lado direito. Pode parecer ridículo, mas é um treino e nós precisamos de treinar a constância. Há outra forma de treinar a constância. Arranje um chefe que a obrigue a fazer aquilo que tem que fazer. Eu prefiro a meia. E fugi do chefe durante toda a minha vida. Então a meia resultou para mim, ainda hoje resulta, quando às vezes por qualquer motivo isso resulta, eu faço isso, reparem, depois é um jogo de domínio, de certeza, de autoconfiança, de segurança, porque às vezes eu começo a ensaboar a cabeça de um lado, outras vezes do outro, mas tudo com consciência, não é por acaso. Eu decidi que quero fazer isto, então eu vou fazer aquilo que eu decidi fazer e não só porque tenho que fazer. Isso enfim, espero que não tenha parecido muito esotérico, mas efetivamente resulta. Ele pediu para eu fazer isso, gente, eu não dei conta, tá? Mas eu desenvolvi a constância, Cris. E eu costumo dizer que, na verdade, depois que eu comecei a trabalhar em casa, eu descobri algumas coisas que foram importantes para eu perceber o que é a constância e o que não é. Uma das coisas que eu descobri quando eu passei a gerir a minha vida, né, empresarial, a minha carreira, a não ter um chefe, a não ter um contrato CLT que dizia que eu tinha que entrar às 9 e sair às 6, né, e que dizia que eu não podia fazer banco de horas de jeito nenhum e tal. Primeiro foi perceber que existe um período do meu dia que eu produzo menos. E só quando eu comecei a trabalhar para mim é que eu percebi, é que eu tomei consciência de que isso acontecia. Então, para que a minha constância ficasse melhor, ou seja, que eu pudesse fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer todos os dias, eu defini qual era o melhor período do dia para fazer isso. E nem todas as atividades dava para fazer nesse horário, porque muitas delas eu tinha que contactar pessoas, e aí as pessoas que eu tinha que contactar estavam em horário comercial, né? Mas isso é bem interessante. Então, eu acho que a gente descobrir qual é o horário que a gente é mais produtivo é melhor. A segunda lute contra aquilo que você acha que é chato, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo do Mário Sérgio Cortella. O Cortella diz que aquilo que ele mais ama na vida é ser professor, é lecionar, é estar em sala de aula transmitindo o que ele aprendeu para outras pessoas. E o que ele mais odeia na vida, ele tem que fazer tanto aquilo que ele mais ama, que é corrigir provas. Só que para a gente, né, para ele poder lecionar, ele tem que corrigir provas. Então, né, não tem como você
não fazer algumas coisas que você não vai gostar. Então, nas técnicas de produtividade, aí dos grandes bambambãs, eles digam, começa por aquilo que você gosta menos, que aí você faz logo e depois sobra tempo para você fazer aquilo que você gosta mais. Diferente da meia, eu fui por esse caminho. Né? Eu tinha aprendido um pouco antes de sair da empresa isso, e aí adotei na minha vida e ficou mais fácil. Mas só tem um caminho, Cris, é fazer. Né? Se você vai, se você é atitude. Se você vai colocar durante 21 dias, que eu já vi que você colocou aí também, né? Que você prefere a meia, e que você vai fazer a do Fernando, então é atitude. Você decidiu que você vai fazer como trocar a meia. Então faça, né? E o José está fazendo duas perguntas muito interessantes, Super, Fernando. super, super, super. Sobre a meia, vocês não fazem ideia o empoderamento que dá. É um empoderamento brutal, brutal, porque depois vocês da meia vão para a calça, da calça vão para o sapato. Tomar consciência, né? Fazer as coisas porque eu quero fazer. Então, que legal. Eu não sei se vocês estão a divertir tanto, 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 tanto nesta aula como eu, e acredito que havia também, mas está a ser delicioso. Eu estou a amar e vocês acabaram de fazer agora uma pergunta. Nossa, como é que nós nunca vos explicamos e nunca explicamos efetivamente a diferença entre disciplina e constância? Eu Muito acho que teve fácil. uma aula que eu até falei um pouquinho de como você chega num no outro, mas não a diferença, Isso. né? Mas olha que coisa Obrigada, interessante. José. José, nossa, obrigado, obrigado, Cris. É fácil. Vocês almoçam todos os dias. Não almoçam é à mesma hora todos os dias. Essa é a diferença entre constância e disciplina. Eu posso ter contactos para fazer, mas a que horas é que eu vou fazer? Se eu não descubro qual é o melhor horário para fazer os contactos, eu arrisco-me a fazer os contactos no horário em que as empresas já fecharam. E isso até me dá jeito,